Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo isso, mas de qualquer forma a gente vai continuar com as nossas aulas à distância, tá bom? A gente vai começar a falar hoje um pouquinho da expansão marítima. E antes de mais nada eu já vou começar pedindo para vocês perguntas, comentários, vocês podem fazer aí embaixo no YouTube, no canal do YouTube. Vocês podem mandar no sala de aula para mim, podem mandar no grupo do WhatsApp da sala se vocês preferirem, né? Ou podem encaminhar por e-mail, tá? Eu espero que esteja sendo produtivo para vocês. De novo, é uma forma diferente. A gente não estava esperando que a gente fosse passar esse tempo em isolamento social. Mas de qualquer forma, eu espero que esteja sendo produtivo para vocês. E a gente continua com o nosso conteúdo aí, tá bom? Bom, primeira coisa, a gente tem que pensar que a expansão marítima vai ser justamente esse processo onde os europeus saem dos seus reinos com seus navios e começam a se integrar com povos da África, da Ásia e da América, né? Essa integração ela não existia dessa forma tão rápida e numa escala tão grande. E antes, quais vão ser os grandes fatores motivadores em geral para os povos europeus? Vão ser justamente fatores econômicos, a busca por especiarias, por produtos que vinham do Oriente, como a porcelana, a seda. E esse pessoal tinha acesso a esses produtos desde o século XIII, mais ou menos, final do século XIII, porque os europeus eles lutaram nas cruzadas e apesar de toda a fé e todo o fervor e toda a vontade que eles tinham de ir lá e reconquistar as terras dos muçulmanos, as terras em Jerusalém e as terras próximas, os árabes tiveram uma vitória militar no final de todo o processo. Como consequência, os árabes eles estabeleceram comércio com os europeus. E os europeus começaram a ter contato com esses temperos que vinham do Oriente, açúcar, cacau, e os produtos mais luxuosos, como a porcelana, seda, pedrarias e uma série de produtos que vinham do Oriente, os árabes traziam até ali a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino, e de lá os italianos das cidades de Gênova e Florença vão negociar e vão enviar seus navios para revender por toda a Europa esse processo, tá? Como a gente já comentou isso na revisão aí de Idade Média, esse processo aí a gente já estava na Baixa Idade Média e esses povos já tinham uma rede de comércio muito grande. Então as nobrezas em geral elas tinham acesso a esses produtos porque eles eram bem caros, então não era todo mundo que ia ter esses temperos diferenciados em casa. A pessoa comum ia continuar se alimentando da forma que ela sempre se alimentou. Isso eram produtos de luxo que eram para a nobreza, certo? E principalmente uma das coisas que vai ser um fator motivador em geral para a maioria dos países vai ser justamente quando Constantinopla é conquistada pelos turco-otomanos, isso em 1453. Os turco-otomanos tomam a cidade, só que eles não param com o comércio, que eles iam ser idiotas, eles iam ser burros, eles não eram burros. A única coisa que eles fizeram foi, vamos aumentar o imposto disso aí pra gente ter mais dinheiro do que o nosso antecessor tinha, certo? E os europeus, isso começou a chegar extremamente caro para esses nobres, eles começaram a reclamar, e com o passar do tempo, os governos dos países começaram a pensar, opa, vamos começar a tentar achar rotas diretas pra gente não ter que ficar pagando 2, 3 vezes mais para os muçulmanos e para os italianos por consequência. E isso foi um fator mais geral para vários países, tá? Mas teve um que se destacou e que saiu na frente na expansão ultramarina, que vai ser Portugal. Portugal vai conseguir a sua unificação primeiro. Portugal precisava se estabilizar economicamente após o processo da guerra, né? Então Portugal vai ter uma série de fatores que vai garantir o seu pioneirismo, né? Que ela fosse o primeiro país a sair na frente. Bom, então alguns fatores. Portugal serão 3 fatores que vão impulsionar Portugal para ser o primeiro país. O primeiro deles vai ser o fator político.
Portugal era uma monarquia centralizada no final do século XIV. Enquanto os outros países ou eles estavam em guerra ou eles ainda estavam se unificando, Portugal já estava fechado no final do século XIV, certo? O segundo fator vai ser então, Portugal tem a costa, né? Então os portugueses estavam bem habituados com a questão da pesca e do comércio local, certo? Além disso, o terceiro fator vai ser justamente o aperfeiçoamento das técnicas de navegação, né? Por conta dessa experiência, né? E por conta dessa geografia que Portugal tinha, né? Portugal tinha uma geografia, ainda tem até hoje, você tem de um lado a Espanha, né? E do outro você tem o Oceano Atlântico. Então assim, e eles já tinham enfrentado os castelhanos e depois os espanhóis em alguns momentos, então a única saída para eles seria o mar e tentar rotas marítimas. Então acho que por aqui, até aqui está tudo certo. Bom, então os portugueses começam a se lançar, sua primeira expedição vai ser a conquista da cidade de Ceuta, no Marrocos. Com o passar do tempo eles começaram a fazer expedições cada vez mais ousadas, vamos dizer assim, eles vão começar a avançar seguindo para vários outros lugares. Eu vou fazer uma sequência aqui com vocês de alguns lugares seguindo as datas, tá? Essas datas não são importantes, mas é importante a gente pensar que foi um lento processo, não foi de uma hora para outra que eles chegaram e conseguiram estabelecer essa rota toda, é um processo, certo? Em 1418 e 1420, os portugueses chegaram na Ilha da Madeira, certo? 1427 eles chegam na Ilha dos Açores. 1434 eles conseguem atravessar o Cabo Bojador. O Cabo Bojador ele vai ser um pedaço que era bem difícil de ser ultrapassado pelos navios portugueses, que era uma área de bancos de areia muito fortes e os portugueses não conseguiam passar por aquele pedaço, né? Ficava ali no norte da África, certo? Depois, eu vou colocar um mapa aí para vocês acompanharem. 1454 e 1455 os portugueses chegam nas ilhas do Cabo Verde. 1460 na Serra Leoa. 1471 eles chegam em São Tomé e Príncipe. Já estão ali naquele contorninho da África para descer. São Jorge da Mina em 1482. Cabo de Santa Catarina em 1475. E depois eles chegam na ponta do continente africano, que é o Cabo da Boa Esperança, em 1488, né? E 10 anos depois eles chegam na Índia, certo? Bom, o que é importante a gente pensar por aqui nesse primeiro momento? Foi um lento processo que os portugueses fizeram. Quando eles chegam na Índia em 1498, os outros seus vizinhos, Inglaterra, França e a Espanha, estavam terminando seus processos de unificação. Então, enquanto os outros ainda estavam terminando seu processo de unificação para se lançar as suas expedições, alguns nem chegaram a se lançar em expedições, ou se lançaram, foi uma expedição muito curta, Portugal já estava na frente. Portugal já tinha instalado postos de comércio por toda essa rota, estabelecido em alguns pontos alianças com esses povos, em outros eles só faziam comércio, ou em outros eles chegavam no conflito armado, tomavam e estabeleciam um posto militar por ali, certo? Bom, o que vai ser importante aí pra gente pensar? Tem alguns nomes que aparecem, né? O primeiro deles vai ser o Bartolomeu Dias, que vai chegar no sul do continente em 1488 e retorna para Portugal. 1498 vai ser o Vasco da Gama, né? Que vai chegar à Índia e vai alcançar um lucro aí de 6.000%, né? E por último você tem aí o nome mais conhecido aqui no Brasil e mais importante, de acordo com a história tradicional, né? Que vai ser o Pedro Álvares Cabral, certo? Os portugueses em geral, se você observar a rota dessas expedições, a própria expedição do Vasco da Gama já tinha se desviado um pouco e retornado para a costa africana, seguindo seu caminho para a Ásia. E a rota do Cabral, pensando assim bem a curto prazo, o Cabral, a única função dele seria tomar a posse das terras que ele encontrasse, certo? Bom,
Agora falando de outros países, e aí depois a gente já emenda as duas coisas. A Espanha termina o seu processo de unificação em 1492. Os espanhóis, eles, ao mesmo tempo que eles conseguem conquistar a cidade de Granada, naquele mesmo ano, eles mandam a expedição do Cristóvão Colombo, né? O Colombo, ele era um navegador genovês, ele já tinha apresentado uma proposta para navegar por Portugal, o rei português não quis saber, e naquele ano de 1492 os reis católicos aprovam a sua expedição, e ele com seus 3 navios, ele vai seguindo para o Oriente a partir do Ocidente, certo? Então ele dizia que para você chegar no Oriente você tinha que ir para Oeste e não para Leste, como as outras rotas faziam. Quando Colombo chega nas terras do que hoje é as ilhas da América Central ali, ele acredita que ele chegou no Oriente, que ele chegou na Índia, né? E ele morre acreditando que ele chegou na Índia. O cara que vai desmistificar um pouco isso, que vai dar o nome para o continente, vai ser um navegador chamado Américo Vespúcio. Ele era navegador e cartógrafo, ele vai acabar dizendo, olha, o Colombo estava errado, ele não chegou na Índia, a gente chegou num outro continente, não tem nada a ver com a América, com a Índia. Eles chegaram num continente muito grande e a gente nem sabe se dá para dar essa volta nesse continente para chegar na Índia. Essa resposta seria concluída com o navegador Fernão de Magalhães, que vai ser um navegador português que vai viajar a serviço da Espanha para fazer a volta do continente americano, tentar achar uma forma de atravessar o continente americano de navio e tentar dar uma volta no planeta. Então sim, o Fernão de Magalhães vai ser o primeiro, a expedição do Fernão de Magalhães vai ser a primeira expedição marítima que vai dar a volta na Terra. Ele vai fazer a primeira circunnavegação. Essa palavra é bem difícil, mas só para você lembrar, ele vai dar a volta no globo. Isso entre 1519 e 1522. No meio do seu caminho, ele vai ter um conflito com os povos ali das Filipinas, e quem vai assumir o controle da frota do Fernão de Magalhães vai ser justamente o seu imediato, que era o navegador espanhol, certo? E eles chegam na Espanha em 1522, encerrando todo esse processo aí de circunnavegação. Bom, então Portugal e Espanha foram os 2 países que saíram primeiro, mas a Espanha saiu bem mais tarde. E a Espanha então se sentiu um tanto injustiçada, e a Espanha foi tentar conversar com Portugal, e Portugal falou assim que não tinha muito o que conversar porque eles saíram na frente. Como essa questão de insatisfação da Espanha, principalmente, eles tentaram fazer vários acordos e tratados entre as duas potências, entre Portugal e Espanha, com a presença do Papa. Por que o Papa? O Papa, teoricamente, seria uma figura imparcial e que daria voz às duas partes e ouviria as duas partes. O Papa, então, auxilia nesses processos de tentar achar um acordo, e o último grande acordo que eles vão assinar vai ser a questão do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas vai ser um acordo assinado em 1494 por Portugal e pela Espanha, que iniciava um processo aí de criar uma linha imaginária para dividir os territórios que eles viessem a descobrir entre hemisférios de Portugal e da Espanha. Então essa linha imaginária era um meridiano, ou seja, é uma linha que vai de norte a sul, e essa linha estaria situada a 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde. Como consequência, se você observar aí a figura, uma parte desse território conquistado pelo tratado, ele englobava uma parte do que hoje é o território brasileiro, o continente africano,
e parte da Ásia, que era essa a grande sacada dos portugueses, tentar ter uma rota direta para a Índia, ser o único controlador dessas rotas de comércio para a Índia. Alguns anos mais tarde, eles viriam a colonizar o Brasil justamente porque as rotas de comércio já estariam em baixa, certo? Eles não ganhavam mais tanto dinheiro quanto antes. Mas enfim. Então como é que ficou essa divisão? A parte ali do que pega esse pedacinho do Brasil, continente africano e Ásia, parte da Ásia seria exploração portuguesa, aquilo que seria o hemisfério português. Já o resto, a oeste da linha de Tordesilhas, você pegaria o hemisfério espanhol, todas as terras seriam espanholas, todas as conquistas seriam espanholas, mas o que acontece? Os outros países que foram se lançando na expansão marítima não reconheciam o Tratado de Tordesilhas como sendo uma fonte, uma forma de, olha, a gente também quer rota de comércio, a gente também quer ter territórios, a gente também quer ter colônias, certo? Então, os ingleses e os franceses muitas vezes eles não vão acatar esses territórios, tanto que os ingleses formam uma colônia na América do Norte, e os franceses, por diversas vezes, eles vão formar colônias, sejam aqui na América do Sul, seja no Brasil, América Central, nas ilhas, que eu quero dizer, tá? Então, de certa forma, a expansão marítima ela vai conseguir interligar os 4 continentes, América, Ásia, África e Europa. Só que muitos dos produtos da África e da Ásia eram a principal fonte de renda para os portugueses e para os espanhóis e os outros povos que começaram a adquirir rotas de comércio para lá. Bom, eu já acho que eu já me estendi demais aí nessa aula de hoje. De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam aí embaixo para receber as notificações. E a gente vai se falando, qualquer coisa eu estou à disposição. E é isso. Fiquem bem, se protejam e fiquem em casa. Tchau, tchau.